bom dia, graça e paz a todos. Muito bom. Quer falar alguma coisa? Quero cumprimentar a igreja, quero agradecer a oportunidade, o privilégio de estar aqui com vocês, nesse tempo gostoso, café da manhã, mesa juntos, né? E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês, viu? Muito obrigada. De manhã tudo de bom, né? A gente poder começar o dia juntos, em família, poder desfrutar de um café junto, de comunhão, de graça. É sempre muito bom. Eu sempre falo lá na congregação. Eu estava falando com o Ricardo aqui. O culto de manhã é muito bom. A gente, né, tem um tempo todo aí. E como o Gilberto está falando, a gente está aqui esse final de semana e fomos muito edificados. Eu e minha esposa, minha família, a gente já está lá em Morrinhos há 3 anos, cooperando com a igreja de lá. A gente era daqui de Uberlândia, a gente servia ali na igreja Centro-Oeste, né? A gente fala Centro-Oeste, mas é na Marcos Freitas Costa, ali no bairro Daniel Fonseca. Às vezes ninguém sabe o que é Centro-Oeste. Mas é isso, a gente servia lá e já há 3 anos que estamos servindo lá em Morrinhos, né? Na nossa grande Morrinhos de 50 mil habitantes. Mas a graça de Deus, ela está lá presente, né, na vida de todos aqueles que têm entregue o coração a Jesus. E Deus tem feito grandes coisas. Nesses dias a gente foi muito inspirado por tudo aquilo que Deus produziu, tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Deus ministrou nos nossos corações. E eu gostaria de continuar compartilhando com os irmãos aqui. Vamos abrir a Bíblia no livro de Gálatas, a partir, no capítulo 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, As obras da carne são conhecidas quais são: a prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já falei antes, e vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua graça dura para sempre. Obrigado por essa manhã, obrigado pelos meus irmãos e obrigado pela sua palavra. A sua palavra é a verdade e é dela, Pai, que nós dependemos. Então eu te peço que o Espírito do Senhor nos conduza a esse entendimento, que essa palavra possa se fazer viva em nossas vidas, para que a vida do Senhor, ó Pai, se torne cada vez mais real em nós e através de nós. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Quando a gente fala de fruto do Espírito, o fruto do Espírito e as coisas que o Espírito de Deus promove em nós, o Espírito não é algo separado de Deus. O Espírito não é algo que está fora do Evangelho. É importante, embora a Bíblia não trata da palavra, do termo trindade, a gente crê num Deus trino, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Os três são Deus. Os três habitam em Deus, ainda que sejam pessoas distintas nas suas expressões. Quando a gente pensa, então, há um só Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas o Pai não é o Filho não é o Espírito e o Espírito não é Deus. Amém? O Espírito não é o Pai. Minha esposa está me corrigindo aqui de lado. Obrigado. Então, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito.
Quando a gente pensa nas expressões de Deus a partir daquilo que Ele representa para nós, a gente pensa no Deus Pai, é o Deus que criou todas as coisas. Ele criou o céu, Ele criou a terra, Ele criou tudo que há na terra. Quando a gente pensa no Filho, o Filho é aquele que nos redimiu. O homem, pela sua concupiscência, seu desejo, guiado, desobedece a Deus, ele se rebela, e o Filho é aquele que agora nos traz a relação com o Pai novamente, ele nos redime. Então Deus expressa o Pai através da criação, porque Ele criou todas as coisas. O Filho é aquele que viabilizou novamente a nossa relação com o Pai, porque Ele nos redimiu através do seu sacrifício, em favor de nós, para que houvesse novamente uma relação. E o Espírito agora é Deus em nós, já não é Deus fora de nós. Agora é o Deus que habita dentro de nós, é o Deus que nos santifica, é o Deus que nos transforma. Viver todas essas coisas que a gente diz que é fruto do Espírito, e são características e virtude de Deus, só é possível quando as nossas vidas estão sujeitas a esse Espírito. Quando a gente não vive sujeito às nossas próprias vontades e desejos. A condenação sobre a vida do homem não é aquilo que Deus o condena, mas a pior condenação que há sobre a vida do homem é ele viver subjugado sobre a sua própria natureza. Porque a natureza do homem ela é animal, terrena e diabólica. Nós desejamos o mal por natureza. A natureza humana, ela pensa somente nela mesma. Nós somos egoístas. Se não houver em nós uma transformação genuína do espírito, nós seremos cada vez mais, e às vezes a gente olha na Bíblia, e a Bíblia narra a história de alguns homens, a gente é exatamente igual. Se não houver uma transformação genuína nas nossas vidas, e isso só é possível pelo Espírito, nós vamos viver cada dia mais em pecado, com uma vida promíscua, como a Bíblia que diz, que são coisas que não é do diabo. Muitas vezes a gente fala que é do diabo, né? A prostituição é do diabo. Aí a gente vai falando aqui, cita várias características, né? Idolatria é do diabo. Não, aqui a Bíblia está falando que é da natureza humana. A Bíblia está falando que é da natureza humana. Isso não é nem o diabo. Isso é a natureza humana que precisa de uma transformação. Se não houver uma transformação nas nossas vidas, e ela só é possível através do Espírito, a gente pode até mudar a maneira de ser, de falar, de vestir, mas se não houver uma transformação genuína e ela é possível pelo Espírito, a gente vai continuar sendo cada vez mais as mesmas pessoas. Por isso que Jesus disse que é necessário o quê? Nascer de novo, de uma natureza divina, de uma natureza que vem de Deus. Não como o salmista dizia, em pecado me concebeu minha mãe. Mas é necessário haver o quê? Uma transformação genuína nas nossas vidas, para que a gente tenha cada vez mais uma vida com as virtudes de Cristo em nós. Com as virtudes de Cristo em nós. Aí sim, nós vamos poder dizer, como está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, aqueles que estão em Cristo são novas criaturas. As coisas velhas se passaram, e eis que todas as coisas foram feitas novas. Nós, como comunidade de fé, como igreja, como corpo de Cristo, e o corpo é de Jesus, e o corpo é de Deus, essa unidade, essa comunhão é de Deus, nós precisamos constantemente nos permitir ser transformados pelo Espírito Santo. Não é que nós vamos fazer para alcançar o Espírito já está em nós, agora a gente tem que deixar que ele se desenvolva em nós, para que cada dia a gente possa viver a plenitude desse Espírito de Deus nas nossas vidas, e aí as pessoas vão desfrutar. A Bíblia diz, e ela nos orienta, lá no Salmo 1, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Nela, ele medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos segundo a sua estação, e tudo quanto fizer, prosperará. Há uma promessa, uma palavra de Deus para nós. E a tradução de bem-aventurado é feliz é.
que a nossa felicidade, a nossa alegria não está em outras coisas, senão no que a palavra de Deus é capaz de promover nas nossas vidas, e agora que traz contentamento, onde eu não sou guiado pelo que eu desejo, mas a partir da sobriedade da minha consciência, à luz das Escrituras. À medida que as Escrituras traz luz à minha consciência, e agora eu não sou guiado só pelo meu ventre, pelo que eu desejo, pelo que eu quero, por tudo aquilo que nós pensamos diariamente. Não é isso que vai nos guiar. Eu só vou conseguir ser guiado pela palavra e pelo Espírito à medida que eu me dispor a permitir que a minha vida seja guiada por essa palavra revelada pelo Espírito no meu coração, de maneira que essa palavra se torna viva em nós. Por isso que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra precisa se materializar através do Espírito em nossas vidas, para que nós possamos atingir a plenitude daquilo que Deus tem para nós. E aí sim nós vamos encontrar alegria, e vamos ser bem-aventurados. E vamos ser bem-aventurados. Por isso que o conselho que nós devemos ouvir e dar é o conselho que vem segundo as Escrituras. Não é o que eu acho, mas é o que a Bíblia diz, porque é uma palavra de Deus. Eu não devo ouvir o conselho dos ímpios, mas eu posso dar conselho aos ímpios. Eu não preciso me deter no caminho dos pecadores, mas eu posso chamar todo e qualquer pecador para andar no caminho que é Cristo Jesus. Eu não preciso sentar na roda dos escarnecedores, mas eu posso chamá-los para sentar na minha mesa, onde Cristo é servido todo dia, a partir da nossa comunhão, na nossa casa, na nossa família, a cada dia vivenciando aquilo que nós somos, em Cristo. E aí sim, aquilo que nós fizermos vai prosperar, não na medida do que o mundo diz para nós que é prosperidade, mas na prosperidade segundo o que a Bíblia nos orienta e nos ensina, segundo o que a Bíblia nos dirige. A gente tem falado tanto de transmissão esse final de semana, daquilo que Deus está fazendo, de transmitir o coração, que não é transmitir, não é transferir, mas é mostrar um coração que um dia acatou um apelo que vem de Deus, e permite que esse Espírito trabalhe nas nossas vidas. O que nós estamos transmitindo para as pessoas? Quando as pessoas olham para nós, quando a gente fala do Espírito, de Deus em nós, a gente não é santificado para ver Deus, mas o Espírito nos santifica para que as pessoas vejam Deus em nós. O que as pessoas têm visto em nós é o que é do Espírito, ou é o que a Bíblia diz que são obras da carne? Eu sou reconhecido por aquilo que o Espírito promoveu em mim, ou por aquilo que são as minhas debilidades, e aquilo que muitas vezes eu tenho afetado as pessoas de maneira que eu posso transmitir muito, não o que Deus está falando, mas aquilo que é propriamente meu. Nós, como homens de fé, como mulheres de fé, precisamos deixar que as pessoas vejam Deus através de nós, em simples gestos, com as nossas esposas, com os nossos filhos, no nosso trabalho, nas nossas relações, na maneira de como nós pedimos perdão, na maneira de como nós liberamos perdão. Isso é só possível pelo Espírito. Ou alguém acorda de manhã e fala assim: hoje eu acordei de manhã numa vontade de liberar um perdãozão para aquele cara que me ofendeu. Alguém já acordou de manhã sentindo aquela vontade? Não, hoje eu vou liberar perdão para 10 pessoas. Quem quiser, quero ver quem tem coragem de me ofender, porque hoje eu vou liberar um perdão. Sabe aquela pessoa que falou aquela palavra que me feriu? Eu estou doidinho para encontrar com ela, porque hoje eu vou dar um perdão que ela não vai resistir. Ninguém diz isso. Por que ninguém diz isso? Porque o perdão é sobrenatural, é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Somente através desse Espírito, com a consciência dessa palavra, é que nós vamos ter a liberdade de ir lá e liberar um perdão, de pedir um perdão, de consertar uma relação que por muito tempo está desgastada. Porque a nossa natureza não tem vontade de fazer isso. Isso só é possível através de Deus, através do Espírito Santo. E aí sim, lá no meu trabalho, na relação com a minha esposa, com os meus filhos, na minha faculdade, onde quer que eu esteja, guiado por esse Espírito, sim, nós vamos conseguir transmitir algo que vem de Deus e não de nós.
algo que vem de Deus e não de nós. De maneira que agora vai ter uma afetação, de uma maneira geral, fora das paredes da religião. Mas nos núcleos relacionais no qual nós participamos. Aí sim nós vamos começar a ter uma afetação no nosso trabalho, na escola, na faculdade. E aí assim as pessoas vão olhar e vão falar assim: por que aquele casal, mesmo tendo tanto problema como eles têm, eles ainda continuam insistindo e eu vejo alegria no coração deles que eu não tenho na minha vida? Isso só pode ser Deus. Por que aquele homem, mesmo sido mandado embora do trabalho, ele ainda está alegre, tem esperança de que vai melhorar? Por que aquele homem, mesmo empreendendo uma situação tão difícil como o Brasil está, ele ainda continua acreditando que há esperança, animado? Porque o Espírito que aviva a palavra dentro de nós, diz para nós que há esperança. Diz para nós que o Senhor é conosco. As nossas vidas não é pautada na circunstância, mas naquilo que Ele promove em nós, e agora Ele faz através de nós. É isso que gera em nós, como comunidade, como família. Esperança é a palavra regada pelo Espírito. É a palavra de Deus regada pelo Espírito. É ela que promove em nós o que? Vida. Então não é só um conhecimento, mas é esse conhecimento. É esse conhecimento junto com o Espírito de Deus que torna essa palavra viva em nós, viva em nossas vidas, para que a vida de Cristo possa ser vista por meio da sua família, que são todos nós. Que são todos nós. Isso só é viável pelo Espírito de Deus. A gente está aqui, o Gilberto falou que é a série o fruto, né, do Espírito, e é interessante porque ele fala de várias características, mas de várias características, vai mudar aqui? De várias características que há num só Espírito. Então não tem que ter vários Espíritos, eu tenho que ter um Espírito que contém todas estas características que vêm de Deus. Que vêm de Deus. Deu até uma paz agora, né? Acho que esse barulhinho estava incomodando mesmo. Então é isso, meus irmãos. Que essa palavra ela possa encontrar espaço nos nossos corações. Que o Espírito Santo encontre espaço nos nossos corações, para Ele fazer segundo a vontade dEle, que não haja resistência em nossos corações, que os nossos corações estejam quebrantados, que quando a palavra de Deus vir a nós, quando a gente entender, quando a luz do Cristo vier à nossa consciência, que nós possamos estar quebrantados, permitir que essa palavra se faça real em nós, permitir que no momento lá, aonde eu olho e falo assim, não, agora não, isso eu não admito. Não deveria ter falado comigo assim. Que o Espírito Santo naquela hora ministra ao nosso coração e a gente pode pensar assim, não. Quantas palavras também eu já falei para ferir pessoas. Quantas vezes eu também agi de maneira equivocada, que trouxe tristeza, trauma em tantas pessoas. Eu preciso em Cristo entender isso para a minha vida. Eu preciso em Cristo deixar o Espírito Santo de Deus ministrar no meu coração. O Espírito não é um mantra. O Espírito não é só os dons do Espírito. O Espírito é um só, que contém os dons, que contém as características e que trabalha nas nossas vidas de maneira que nós somos transformados dia após dia, guiado para a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Não há outra maneira. Por isso que a Bíblia diz, igreja, ouça o que o Espírito diz. Eu posso até falar dessa palavra sem o Espírito da palavra. Mas é necessário que nós compartilhemos essa palavra com o Espírito
pela qual essa palavra foi escrita. Para que a gente não venha fazer dessa palavra um meio para alcançar um fim. Por isso que Jesus diz para nós: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então a nossa salvação não é um fim. Na vida de um cristão, ela é o início. Porque nós somos um meio de revelação da glória de Deus nessa terra. Por isso que a salvação nas nossas vidas não é um fim. Porque se a salvação nas nossas vidas fosse um fim, o nosso culto era um meio de alcançar um fim. As nossas ofertas seriam um meio de alcançar um fim. A nossa vida comportamental, religiosa, seria um meio de tentar alcançar um fim. Por isso que a salvação não é o fim, não é o lugar onde nós vamos chegar. É o Cristo que veio a nós, se entregou em favor de nós, nos salvou pelo seu infinito amor, e agora Ele revela através do seu povo a salvação para que todos sejam salvos nele. Por isso que para nós ela não é um fim, ela é um início. Ela é um início, porque essa igreja, essa comunidade é um meio de revelação da glória de Deus nessa terra. Por isso que Deus criou todas as coisas. O homem tomado do seu pecado, ele vai lá, corrompe. E antes disso, Deus já tinha provido o Cordeiro, que nos redimiu. E agora o Espírito usa a igreja de Jesus como meio de revelação nessa terra. Por isso que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal para temperar a terra. Luz para iluminar aqueles que estão em trevas. Quantas pessoas vivendo em trevas, necessitando da graça e da virtude do Espírito de Deus. É isso que nós somos chamados como comunidade de Deus a revelar nessa terra, para que as pessoas vejam em nós essa luz, para que as pessoas vejam em nós esse sal que tempera a vida, para que as pessoas possam encontrar em nós um abraço amigo, para que as pessoas possam encontrar em nós, nessa comunidade, um acolhimento, para aqueles que estão feridos, possam encontrar um lugar de ser o quê? Curados. Curados nos seus traumas, na sua alma, nas suas dores. Não porque nós concordamos com as ações, com as atitudes, mas porque nós temos um coração aberto a receber e juntos ser instrumento de transformação na vida do outro. E juntos permitir que Deus faça nas nossas vidas aquilo que é o desejo dele. Para que não seja só uma religião. Que não seja só um domingo após domingo. Mas que possa reverberar em vidas transformadas. Aonde a glória de Deus é estabelecida, é manifestada, a alegria, a comunhão, a plenitude. Não que nós não vamos ter mais desafios, mas que agora nós temos a força em Deus para que todos esses desafios possam ser superados. Isso só é possível através do Espírito Santo. Isso só é possível através da palavra de Deus. Isso só é possível através do sacrifício do Filho, porque é Ele que ministra em nós aquilo que é a vontade do Pai. A Bíblia diz que ninguém conhece mais o homem do que seu próprio Espírito. E o Espírito de Deus conhece as profundezas de Deus. E à medida que esse Espírito de Deus, que conhece as profundezas de Deus, nos revela essas profundezas, nos revela a profundeza da vontade de Deus para nós, é que nós vamos vivendo a cada dia essa plenitude dele. Permita que o Espírito de Deus, ministre ao seu coração. A gente hoje vai ter um momento de ceia, mas antes da gente entrar aqui na palavra de ceia, eu queria ter um momento de oração. Eu queria ter um tempo aqui de oração, para que você pudesse nesse momento abrir o seu coração a Deus. Abrir o seu coração a Deus. Meus irmãos, há um espaço no meu coração e no seu coração que só Deus pode preencher. Só Deus pode preencher. Sabe qual que é o nosso maior desafio? É que às vezes a gente tenta colocar outra coisa para preencher esse espaço.
Eu tento colocar outra coisa para preencher esse espaço no meu coração que só Deus é capaz de preencher. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Tudo aquilo que toma o lugar de Deus no meu coração é idolatria. Às vezes eu vou lá e coloco prazer, estabeleço um altar da idolatria no meu coração, porque eu coloco o meu prazer acima de Deus. Eu coloco o meu desejo acima de Deus. Às vezes eu olho para minha esposa e tento colocar, suprir o espaço vazio no meu coração com ela. Não. Ela só vai ser capaz de suprir o espaço vazio do meu coração quando Deus, através dela, suprir. Deus pode usar ela para suprir. Mas se eu usar ela sem Deus nesse espaço, é uma idolatria. Às vezes eu posso olhar para o meu filho e querer preencher o espaço vazio do meu coração com o meu filho. Ele não tem a capacidade de preencher esse espaço porque ele não é Deus. Eu acabo colocando todas as minhas expectativas, esperanças em cima daquela criança, da minha felicidade. Às vezes ela não supre, eu fico frustrado. Mas quem disse que eu deveria pegar ela para tentar preencher um espaço que só Deus pode preencher? É idolatria. Às vezes eu quero preencher o espaço vazio do meu coração com o meu trabalho. E às vezes eu acho que o meu trabalho é libertador, porque eu prefiro ficar aqui trabalhando para não voltar em casa, encontrar aquela esposa chata, encontrar minha sogra que também está lá, a mãe dela, ninguém aguenta. Então o trabalho é o meu libertador. O trabalho vira aquilo que supre o espaço vazio do meu coração. Em nome de Jesus, o seu trabalho, o prazer, o seu filho, a sua esposa, seu marido, não são Deus, e só Deus é capaz de suprir esse espaço, e só o Espírito de Deus, que agora habita em nós, supre os espaços vazios do nosso coração. E aí agora eu não sou guiado pelo prazer, eu não sou guiado pelo meu trabalho, eu não sou guiado por expectativas, eu lanço toda a minha expectativa, esperança, desejo em Deus. E agora Deus cumpre em mim a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Sabe o que é o problema de ter um ídolo no nosso coração? E quando a gente faz do trabalho, do filho, de todas essas coisas um ídolo, o problema de ter um ídolo no coração é que ídolos pedem sacrifício. Ídolos pedem sacrifício. E quando o meu trabalho é um ídolo, ele pede um sacrifício. E sabe às vezes quem vai ser sacrificado nesse altar? Seu filho, sua esposa, seus amigos, sua saúde, sua fé. Porque eles pedem sacrifício, ídolos pedem sacrifício. E às vezes nós estamos sacrificando as nossas famílias por causa de um trabalho. Às vezes nós estamos sacrificando os nossos filhos porque nós colocamos um caminhão, uma tonelada de expectativa neles. E muitas vezes a tonelada de expectativa que nós colocamos nos nossos filhos é a nossa frustração que nós não conseguimos atingir. E a gente quer agora que eles supram e cobramos deles algo que eles nunca tiveram desejo, vontade de ser. Por quê? Porque nós estamos querendo usar eles para suprir um espaço vazio nos nossos corações, a fim de encontrar. Isso não vai dar certo. Só Deus enche esse lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós vamos ter uma palavra de oração. Se você pudesse colocar de pé, se não puder, não tem problema. O mesmo Deus que opera em pé é o mesmo Deus que opera sentado. Mas se você quiser se levantar, e nesse momento, você quiser ir clamar a Deus, há uma graça, uma virtude do Espírito. Há uma promessa que Deus estaria no nosso meio, quando nós estivermos reunidos em nome dEle. O Espírito de Deus está no nosso meio. Comece a falar com o Espírito Santo, peça a Ele
que limpe o seu coração, que trabalhe em seu coração, que haja no seu coração um espaço suficiente para Ele cumprir a boa, perfeita e agradável vontade dEle na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Ore, fale com Ele, seu Pai. Peça o Espírito Santo que ministre em você, que fale com você, que te mostre, que te aponte o caminho, que supra no seu coração todos os espaços vazios, que só pode ser supridos por Deus. Ô Espírito Santo, toma as nossas vidas em tuas mãos, preenche todos os espaços vazios, Pai, para que possamos, ó Deus, ser supridos no Senhor, que a nossa expectativa, Paizinho, que a nossa expectativa, Pai, esteja em todo o tempo no Senhor. Eu olho para o alto do monte, de onde vem o meu socorro vem de Deus, o seu socorro vem de Deus. É Deus, o seu socorro vem de Deus. Uns confiam em cavalos, outros em carros, mas nós confiamos no Senhor. Na minha angústia eu clamei ao meu Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Deus ouve os nossos clamores. Deus conhece o gemido do nosso coração. Deus conhece a área da nossa vida que nós temos dificuldade. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Espírito Santo, toma o seu povo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lá no livro de Coríntios, no capítulo 11, está escrito: pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte até que ele venha. Portanto, qualquer que comer do pão e do cálice indignamente será culpado do corpo de sangue do Senhor. Examine-se, pois, a si mesmo, antes de comer deste pão e beber desse cálice. Há um momento para nós de colocarmos o nosso coração em Deus.